Boa tarde, estamos aqui com o nosso tema aplicabilidade de inteligência artificial, com os discentes Carlos Eduardo, Douglas Diniz, Fabiano Aparecido e Paulo Vitor. Iniciamos aqui nossa apresentação com a pergunta: o que é a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, IA, se refere amplamente a qualquer comportamento semelhante ao do humano apresentado por uma máquina ou sistema, na forma mais básica da IA. Os computadores são programados para imitar o comportamento humano usando dados extensivos de exemplos anteriores de comportamento similar. Eles podem variar desde reconhecer diferenças entre um gato e um pássaro até realizar atividades mais complexas em uma fábrica. Então, uma breve história da inteligência artificial que a gente pode estar falando aqui é que antes de 1949, os computadores conseguiam executar comandos, mas não conseguiam lembrar o que haviam feito, porque não eram capazes de armazenar esses comandos. Em 1950, Alan Turing discutiu como criar máquinas inteligentes e testar essa inteligência em seu estudo Máquinas Computacionais e Inteligência. A inteligência artificial ressurgiu na década de 1980 com a expansão do kit de ferramentas de algoritmos e fundos mais dedicados. John Hopperfield e David Hammerheart apresentaram as técnicas de Deep Learning, que permitiam que os computadores aprendessem com experiência. Edward Feigenbaum apresentou os sistemas especialistas que simulavam a tomada de decisões humanas. Em 1997, o então atual campeão mundial e grande mestre de xadrez Garry Kasparov foi derrotado pelo Deep Blue da IBM, um programa de computador que joga xadrez. No mesmo ano, o software de reconhecimento de fala desenvolvido pela Dragon Systems foi implementado no Windows. Cynthia Breazeal também desenvolveu o Kismet, um robô que conseguia reconhecer e demonstrar emoções. Em 2016, o programa AlphaGo do Google derrotou o mestre em Go Lee Sedol. E em 2017, Libratus, um supercomputador de jogador de pôquer, derrotou os melhores jogadores do mundo. Então, o início da inteligência artificial. Embora suas formas permitissem que os computadores jogassem xadrez com humanos, por exemplo, a inteligência artificial agora faz parte das nossas vidas diárias. Temos soluções de inteligência artificial para controle de qualidade, análise de vídeo, conversão de fala em texto, processamento de linguagem natural e condução autônoma, além de soluções na área da saúde, manufatura, serviços financeiros e entretenimento. As ferramentas poderosas para empresas e organizações. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta muito poderosa tanto para grandes corporações que geram dados significativos, quanto para organizações pequenas, que precisam processar chamadas com clientes de forma mais eficaz. A inteligência artificial pode otimizar processos de negócios, concluir tarefas mais importantes e eliminar erros humanos e muito mais. Quais tecnologias permitem o funcionamento da inteligência artificial? A inteligência artificial é composta por códigos e dados, sendo que os primeiros são responsáveis pela leitura e interpretação dos segundos. No entanto, a inteligência artificial é mais do que apenas análise de dados e, para cumprir uma infinidade complexa de comandos que resultam na capacidade de imitar os humanos, ela inclui diversas tecnologias. Então aqui algumas delas que a gente vai estar citando aqui é a Machine Learning e a Deep Learning. Começando pela Machine Learning, o primeiro pilar de inteligência artificial é o Machine Learning, ou aprendizado de máquina, pelo qual os computadores tornam-se capazes de aprender e evoluir. Na tecnologia, o que ocorre é o processamento lógico dos dados e identificação dos padrões que geram a inteligência. Então, um exemplo disso aqui seria... Teve um joguinho que fez sucesso no Epic que chamou Flappy Bird. São uns passarinhos, uns peixinhos que você tem que ficar clicando de forma sequencial para passar obstáculos.
Então a inteligência artificial usada nele uma vez, um rapaz usou, para que eles passassem de todos esses obstáculos, só que ele liberou vários Flappy Birds. Aí com todos eles ligados à inteligência artificial, eles iam pegando onde estava sendo cada erro, cada padrão, e acabava que isso ia formando uma aprendizagem entre eles, até que um deles, ou três ou mais, conseguiram passar de todos os objetivos possíveis, porque armazenou toda a aprendizagem de erro e detecção de padrão dos erros dos outros, que iam morrendo ali na fase. Agora, o Deep Learning, outro conceito essencial para a realização da inteligência artificial atual é o Deep Learning, que consiste em um aprofundamento do Machine Learning, tornando-o mais inteligente e complexo. A tecnologia utiliza ferramentas mais sofisticadas que tornam os resultados mais acertados. Processamento de linguagem natural, PLN. O último pilar da inteligência artificial é o processamento de linguagem natural, que é responsável pela lapidação dos resultados, tornando-os mais naturais e mais humanos. Por exemplo, atualmente, diversos e-commerces usam os chatbots para atender aos clientes. No entanto, a qualidade da tecnologia está na presença ou não do PLN. Quando ele não é incorporado à solução, o robô fica artificial, incapaz de aprimorar a linguagem usada para torná-la mais semelhante à usada pelos clientes. Além dessa combinação de tecnologias que torna possível o funcionamento da inteligência artificial, existe outro aspecto importante. Devido à capacidade de aprender, ela precisa ser constantemente alimentada para que possa continuar em evolução. Assim como uma pessoa, por mais complexo que esse processo seja, ele só é possível com processos de computação simples, como modelos de dados, estruturas para processar, categorizar e analisar dados de maneira inteligente. Big Data, disponibilizar grandes quantidades de dados para serem processados. E poder de processamento, capacidade operacional e logística de processar as informações de forma rápida e eficiente. A inteligência artificial e sua aplicabilidade. Então, depois de vermos como que é tanto a origem quanto um pouco do funcionamento da inteligência artificial, veremos aqui agora a aplicabilidade, que é mais o foco do nosso tema, né? Vemos que cada vez mais a inteligência artificial está sendo utilizada no cotidiano das grandes empresas, principalmente quando se trata de inovação e automatização de tarefas, desde as simples até as mais complexas. Ela está presente desde a gestão de simples estoques até a previsão de demandas. Algumas das principais aplicações da inteligência artificial no cotidiano: Indústria 4.0, qualificação da mão de obra, manutenção preditiva, análise de dados, chatbots e assistente pessoal. A Indústria 4.0, também conhecida como Quarta Revolução Industrial, faz parte das principais tendências ao se falar de mudanças e inovações no mundo corporativo. As principais características da mesma são automatização e interconexão de mão de obra semi ou completamente autogerenciável. Um ótimo exemplo de sistemas semi-gerenciáveis está nas grandes automobilísticas, onde vemos engenheiros mecatrônicos fazendo robôs para realizarem os processos de soldagem e manufaturas dos veículos em processo de montagem. Qualificação de mão de obra. Ao mencionar a inteligência artificial, muitos imaginam que os seus empregos estão em risco em um curto período de tempo. Graças aos filmes de ficção, se pensa muito em uma possível autoconsciência das máquinas e substituição do trabalho humano. Porém, o que realmente mudará é a qualidade da mão de obra, já que a ideia principal é haver uma interação entre o trabalho automatizado e a mão de obra humana, tendo o mesmo atuando como gestor. Manutenção preditiva. As análises preditivas só são possíveis devido a Machine Learning, já que as máquinas utilizam dados, algoritmos estatísticos e dados coletados no passado para realizar a análise.
assim identificando possíveis futuras necessidades de troca, substituição ou falta de algum produto. Um bom exemplo de manutenção preditiva é a endoscopia do corpo humano, onde é feita uma análise das informações atuais do interior do corpo humano para realizar a previsão de um futuro acontecimento, como a progressão de doenças. Análise de dados. Realizar a análise de produção tende a ser uma tarefa bastante complexa, visto que está sujeita ao erro humano, já que a avaliação de grandes quantidades de dados ou produtos tende a ser bastante cansativa e tediosa. Sendo assim, a substituição dessas tarefas está sendo cada vez mais utilizada por corporações, uma vez que as máquinas não são suscetíveis ao cansaço, assim aumentando a qualidade das análises realizadas. Por que a qualidade das análises realizadas vão ser maior? Porque o corpo humano, por mais que consiga fazer, tem o padrão de atingir determinado objetivo desses cálculos e tudo mais, ele tem suas limitações, tem o cansaço físico, o cansaço mental, tem aquela questão do estresse. Então, a máquina vai ter o mesmo padrão de como chegar ao objetivo, porém sem essas situações de conflitos humanas, né? Que é o cansaço, o estresse. Então isso acaba que implica totalmente e diretamente na qualidade desse serviço, né? Porque ela tendo o padrão de como chegar no determinado objetivo, ela tem o cálculo, ela tem essa inteligência artificial para estar levando ao determinado objetivo sem se submeter ao cansaço e estresse humano. Chatbots. Os chatbots nada mais são que inteligências artificiais capazes de reproduzir o comportamento humano em um chat. Graças às suas respostas pré-programadas, os mesmos conseguem distinguir nomes e números. As mesmas podem ser integradas a bancos de dados, assim possibilitando a realização de tarefas simples, como a abertura de chamados em sites e o redirecionamento de clientes para setores de atendimento. Então aqui mais uma vez poupa e ameniza o trabalho humano, né? A se submeter àquela repetição exagerada de falar as mesmas coisas sempre, de estar lidando com mais de, sei lá, inúmeros clientes ao mesmo tempo ali, tendo que repetir a mesma coisa, lidar com abertura de chamado. Então, isso poupa e otimiza totalmente o serviço humano, porque eles já estão programados com esse padrão de atendimento que o ser humano tem em determinada empresa ou funcionamento de trabalho. Então isso atinge o objetivo mais facilmente, preservando a mão de obra humana. Não substituindo por completo, mas preservando na questão do estresse, de estar algo repetitivo, de estar fazendo algo que não precisa necessariamente de uma pessoa para estar falando sempre. Ele consegue estar discernindo esses métodos de atendimento e redirecionando para onde uma pessoa redirecionaria a outra, só que por método de um chatbot. Assistente pessoal, utilizada para marcar reuniões, horários na agenda e atividades do cotidiano, a inteligência artificial como assistente pessoal vai muito além. Uma das mais conhecidas é a Siri, presente nos produtos da Apple. Ela reconhece comandos de voz e é utilizado como um facilitador para diferentes funções cotidianas. Mais uma vez, um bot, né, que presente nele está a inteligência artificial e ele consegue suprir as atividades que um ser humano estaria fazendo para atender o outro, um cliente. Então esse é todo o potencial da inteligência artificial? E a resposta para essa pergunta é não. Ela está presente e já auxilia em diversas áreas, como automação, medicina, entretenimento, indústrias e comércios, em carros e casas inteligentes, etc. A inteligência artificial só tende a crescer, e no futuro veremos ela cada vez mais durante o nosso cotidiano. Então, entre todas essas aqui, temos diversos exemplos, mas um mais marcantes entre a rotina das pessoas que atualmente usam muito de redes sociais, do celular, né? Principalmente na pandemia, que isso teve se acentuando bastante. Os e-commerces, que são comércios eletrônicos, comércios na internet,
A inteligência artificial, como que ela funciona nesse caso, por exemplo? Quando você acessa várias pesquisas sobre determinados assuntos, pode ser no Mercado Livre, no Instagram, no Facebook, essas redes sociais, o Google, tudo, seu e-mail ali, eles te direcionam propagandas referentes às suas pesquisas. Por isso que você pesquisa lá no Instagram, nas redes sociais, algo sobre determinado assunto e esse determinado assunto acaba aparecendo para você em vários outros lugares, como em outras redes sociais, no próprio Instagram, você começa a pesquisar sobre bolo, sobre essas coisas de, ou então situações como cosméticas e acabam te fazendo várias apresentações de produtos da mesma espécie, porque essa inteligência artificial, ela identifica que a sua pesquisa está sendo mais baseada nesse interesse. Então eles usam do seu interesse para te apresentar coisas similares, assim conquistando a sua atenção e fazendo você chegar naquela, né, a efetuar compras e outras coisas relacionadas a essas propagandas. Esse é um exemplo só. E que temos nossas referências, né? Que onde a gente pegou bastante orientação sobre esse trabalho. E tá aí na tela. E muito obrigado pela atenção de todos e finalizamos nosso trabalho aqui. Boa tarde.